A paz do Senhor. Espero que cada um esteja sendo abençoado por Deus e que o seu dia seja cada vez mais e mais abençoado pelo poderoso, porque o Deus de infinita misericórdia merece toda a nossa adoração. Não se esqueça de dizer obrigado. Eu leio no capítulo 6, no verso 22. Diz assim: E o Senhor disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. É uma palavra que o Senhor, que Deus, disse a Gideão quando ele vem, né, e ali e fala com Gideão, porque Gideão ele era filho de, de uma autoridade, né, e ele estava passando ali por um momento de aflição, porque o povo tinha abandonado Deus há, há mais de 7 anos. E o povo tinha sido entregue ao povo midianita. E eles estavam sendo escravizados, né? Maltratados por aquele povo. E, e aquele povo ali ficou sofrendo. Então Gideão, ele sempre buscava a Deus, mesmo sendo seus pais não buscando, ele sempre buscava a Deus, ele sempre estava com Deus. Então um dia ele está no H porque aquele povo não podia adorar a Deus, aquele povo. Então ele vai no seu trabalho ali, às escondidas, quando ele amassava ali, né, a farinha e tudo, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, Gideão, ele para e analisa, né? Porque quando ele fala com Deus, ele pergunta: Senhor, o Senhor não prometeu tanta coisa, o Senhor não é, por que nós sofremos tanto? Por que nós vivemos dessa maneira? Até quando vai durar nesse sofrimento? E Deus, ele responde para Gideão que ele vai libertar o povo e que Gideão vai libertar o povo. Então, quando o anjo aparece ali para Gideão e chama ele de poderoso e valente, Gideão, eu acredito que Gideão deve ter ficado, meu Deus, eu? Eu que vivo sempre aqui nos cantos procurando, mas Deus diz que ele vai estar com Gideão e vai fazer com que ele liberte o povo, né? E, e aí Gideão ele fala, Senhor, ele vê a pequenez dele, né? Ele diz, eu não sou filho da tribo de Manassés, uma tribo tão pobre, tão insignificante, e ele era o menor da casa ainda do pai dele, né? Tantos outros eram maiores e ele sendo o menor, né? E mais uma vez Deus nos mostra que ele não quer grandeza, mas ele quer fidelidade, ele quer humildade. E ele se achando tão menor, né? É o escolhido por Deus ali, né? Porque ele buscava a Deus. Ele estava em oração, ele buscava a Deus. E Deus diz que ele vai estar com ele e ele vai ferir os midianistas, né? Como se fosse só um. Então, assim, ele diz: não se preocupa, que o exército dos medianitas não vai ser nada para você. Você vai lutar como se você estivesse lutando apenas com um homem. E, e Gideão, ele se mostra tão fiel e ao mesmo tempo ali com medo. E ele pede para Deus mostrar para ele, né? Para que ele tenha certeza, né? Então ele mata um cabrito, ele assa a farinha, né? E faz ali o bolo, né?
e põe a carne, né, e o pão e o caldo, na verdade, né, da carne. Ele põe num cesto e traz, né, e apresenta. E o anjo toma, né, aquele bolo, a carne, e coloca sobre uma rocha na frente de Gideão. Ele coloca ali na presença de Gideão ali. E quando ele coloca a vara que tem com ele sobre aquela comida, o fogo desce, né? E tudo é consumido. Então, ali à vista mesmo, né? Consumido. Então, o anjo, ele se retira, né, da vista de Gideão. E Gideão, ele fica abismado com aquilo ali, né? E então ele percebe que era um anjo de Deus, ele percebe que era um enviado de Deus. E ele pensa, né? Eu vou morrer porque Deus falou comigo, ele veio, cara, face a face comigo, né? Eu vou morrer. E aí é quando Deus pega e diz para ele que ele não vai morrer. E aí ele começa dizendo: a paz seja contigo. Porque ele está dizendo: a minha paz está convosco. É como se Deus falasse assim: se eu estou contigo, como tu vai morrer? Se eu estou contigo, se a minha paz está convosco, como que você vai morrer? Você não vai morrer. Não precisa ter medo. Você viverá, porque eu te escolhi. Não precisa ter medo, eu estou contigo. E então, Gideão, muito grato a Deus, ele faz um altar e adora a Deus. Ali naquele altar, ele agradece a Deus e reconhece a grandeza do Senhor, adorando a Ele e sendo grato, entendendo que Deus o havia escolhido. E aí, né, como todos conhecem, ele durante a noite, ele vai lá e quebra os deuses, né, do povo, porque agora ele era fiel e ele não queria ser só fiel, ele queria que o povo fosse fiel. Mas ele tem uma sabedoria tão grande que ele obedece a Deus, destruindo os falsos profetas, os falsos deuses, né, do povo. Mas ele é tão sábio que ele não vai para todo mundo ver na frente de todo mundo, para o povo matar ele. Não, ele espera anoitecer e vai às espreitas e mata. E destrói, né, aqueles deuses. Ele destrói aqueles deuses. E ao destruir aqueles deuses, ali em segredo, sem que ninguém visse, ele retorna, né? E aí durante o dia, quando o povo vai lá ofertar, eles percebem, né, o que aconteceu. Então eles vêm até o rei, até a casa do pai de Gideão, não era rei. Ele era o líder ali, né, por ser o pai da casa. Aí ele chega até ele e fala, né, que conta o que aconteceu. E o pai de Gideão pergunta quem foi. Quando eles dizem que foi Gideão, o pai de Gideão defende o filho, né? Ele defende sem defender, mas ele diz, né? Deixai que o Deus defenda a si mesmo. Porque se ele tivesse ordenado ali que ele fosse morto, matariam Gideão. Mas ao dizer que deixasse que o rei se defendesse, ele defendia Gideão. E ele via que Deus começa a operar através dele, através do coração do pai de Gideão, Deus começa a operar. Porque Gideão, ao quebrar as estátuas, ressuscita no pai dele a fé em Deus, faz ele lembrar de quem era Deus. E percebe que aqueles deuses eram falsos, que eles não poderiam se defender a si próprios. Então, Gideão começa a perceber que grandes coisas tem o Senhor para ele.
E a história de Gideão é muito linda. E ela continua. Gideão vai à guerra com muitos homens, mas Deus faz uma seleção e sobra apenas 300. E é uma história muito linda. E qual a mensagem que isso passa para nós hoje? É necessário que nós possamos entender que quando Deus nos escolhe, quando Deus tem uma promessa para a gente, não importa o sofrimento que estamos passando, não importa o que está acontecendo, não morreremos, porque Deus está conosco, a paz do Senhor está conosco. E se Ele tem um chamado para a nossa vida, nada pode mudar, porque o que é de Deus, ninguém toca. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, e que ninguém toca no ungido dele. Então, se Deus te escolheu, pare de pensar no sofrimento que estás passando. Para de pensar na dor que estás sentindo. Apenas creia que Deus, Ele tem um chamado para você. E se você for fiel e estar com Ele, Ele vai te ajudar. E você vai vencer. E você vai ser glorificado. Vai ser exaltado. Porque todos aqueles que são escolhidos por Deus para fazer a diferença não morrem, mas está sempre, sempre nas mãos de Deus, guiados e protegidos. Porque a tristeza, a dor e o sofrimento não é pedra de tropeço, não é espada que mata, ela é apenas o início da nossa vitória, porque não há vitória sem guerra. Para que a gente ganhe, é preciso você estar na guerra. E quando Deus vem, tudo muda. Então creia, agradeça a Deus, nunca deixe de agradecer. Esteja sempre em oração, agradecendo que Deus pode tudo. Ele é Deus poderoso. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje, Deus de amanhã e o Deus que nunca muda. E se ele não muda, assim como ele foi com Gideão, que orou a ele e ele ouviu, nós, se estamos passando por uma dificuldade e oramos a Deus, Deus também nos ouve, Ele também nos escuta. Independente do que você esteja passando, entregue na mão de Deus e o mais Ele fará. Fique na paz de Deus.